Bom, galera, vamos mostrar primeiramente o método mais básico, que também é o mais utilizado por mim, tá? Esse método aqui é um dos que eu utilizo muito para estar fazendo algumas entradas seguras, tá? E ele se constitui em um back favorito e uma proteção num layover 2.5 FT, tranquilo? O método ele constitui basicamente nisso. Você vai fazer um back naquele time favorito e vai fazer um over, no caso o lay, você vai jogar contra o over 2.5 FT, beleza? Bom, como que vai suceder esse parâmetro de entrada? Então nós precisamos de um parâmetro de jogo para acontecer isso, para que dê certo isso, tá? Sempre o time tem que ter um favorito. Sempre um jogo tem que ter um time favorito, melhor dizendo. Tá? O time da casa ele tem que estar sempre com a odd acima de 2 ou o time favorito. Aqui eu coloquei o time da casa como você imaginando ter um time jogando em casa com uma odd acima de 2 e ele sendo o favorito. Tá? Ou o time visitante no match odds, isso, né? O que é o match odds? Nada mais é do que o resultado final. Que é você escolhe um time, ou escolhe outro, ou escolhe empate. Tá? Então lá no match odds, acima de 2.3 tem que estar o time visitante. Tá? Mas o que eu quero deixar claro aqui para você? Não precisa que o time favorito esteja jogando em casa. Precisa que tenha um time favorito. Mesmo ele jogando fora de casa, não tem problema, ele tem que estar com uma odd acima de 2. E mesmo que o time visitante e que não seja o favorito, ele tem que estar com essa odd 2.3 para cima. Então gravem isso, tá? E lá no layover 2.5 FT tem que estar abaixo de 2. É importante e isso não é negociável, tá? Você não é algo que encaixa para você fazer, tá? A odd, por exemplo, do layover 2.5 FT, ela tem que estar abaixo de 2. Ela tem que estar. Tá? Se ela estiver acima de 2, não dá certo. Vai comprometer o método. Beleza? Como que a gente vai fazer essa entrada? Sempre em pré-live. Sempre. Você vai fazer a análise do jogo, você vai ver o favorito, você vai ver o time visitante, se é ou não favorito, se eles estão com as odds compatíveis, e vai lá no 2.5 FT, se tiver com a odd menos de 2, ótimo. Mata a entrada, tá? A entrada back casa, o valor da sua escolha. O que seria isso? Você vai fazer um back, por exemplo, a R$100. Você vai colocar R$100 num back casa, uma odd de 2. Um exemplo, vai te voltar um lucro de R$100. Então, uma odd de 2, você vai ter um lucro de R$100 também se você entrar com R$100. E isso lá na plataforma eu vou ensinar para vocês, vou mostrar para vocês, tá? E a entrada em layover 2.5 FT é a metade do lucro que você teria no back casa. Então, quando você faz um back ao favorito, o back casa ali, você coloca 100 numa odd de 2, vai te voltar 100. Você lá no lay over 2.5 FT, você vai fazer uma entrada com R$50. Beleza? Qual que é a saída desse jogo? Primeiro, nós temos 3 circunstâncias aqui. 2 circunstâncias de green e uma de red. Tá? Eu vou começar primeiro com o primeiro gol que sai a favor da nossa posição. Por exemplo, eu entrei lá no time da casa, back, ele fez um gol, beleza. A saída é de ambos. Você vai sair do back com green e você vai sair do FT 2.5, né? O 2.5 FT, que é o lay ao over, você vai sair com um pequeno red, dependendo isso do horário que for o gol, tá? Acima de 35 minutos do jogo, por isso que é importante você entrar nas odds certas. Durante os 35 minutos de jogo, acima, se sair gol, a gente praticamente pega green nos dois. Isso mesmo, a gente pega green nos dois, tá? Porque o over 2.5 FT, aproximadamente aos 40 minutos, por aí, para cima de 40 minutos, quando você leva um gol contra a posição, ele fica no 0 a 0. Ou se tiver um red, mas é muito pequenininho.
não chega nem 1% da sua banca, tá? Então você tira a aposta e lá no back, quando você faz o gol, você sai com um green mais ou menos de 45% a 50% também, dependendo do horário do gol, beleza? Quando acontece o primeiro gol do visitante, que seria um gol contra a nossa posição, que é o que a gente não espera, que a gente não quer, tá? Então a gente vai sair também de ambos com o head. A gente vai tomar um head praticamente também de 40%, 45% lá no back e no 2.5, dependendo do horário do jogo que sai esse head, ele chega em torno a 20% a 25%. Até 30% se for no início do jogo. Mas mesmo assim, tomou o gol, vai sair da posição, isso não é negociável. Por quê? Porque a relação entre isso, ele fica praticamente 1 por 1. Então quando você ganha e quando você perde, você não tem um prejuízo tão grande e você não tem um lucro tão grande se ficar 1 por 1. Porque a longo prazo você vai ter mais lucro, você vai ter mais acertos e mais lucro com isso. Dependendo da situação, você vai pegar green no gol marcado e vai pegar green também no 2.5, no over 2.5, que ele não vai te dar tanto head ou até vai ficar no 0 a 0. Tranquilo? Vamos lá para a plataforma por onde eu opero para te mostrar mais ou menos como que a gente faz. Bom, eu estou aqui na plataforma onde eu opero, que é a Verdinha Bet, tá? Uma das melhores plataformas que temos para operar. Ela faz parte da Betfair, é uma extensão da Betfair, tá? E eu recomendo muito ela, que ela é em português, ela tem um layout muito legal. Beleza? Nós escolhemos esse jogo do Werder Bremen contra o Wolfsburg, tá? Esse jogo ele tem os parâmetros. Você perceba que o mais de 2.5 gols, o lei ele está menor, uma odd menor do que 2. Encaixou. Primeira coisa que você observa é isso. Encaixou? Beleza. Vamos lá para o resultado final. O resultado final é esse cara aqui, tá? É o match odds que o pessoal fala. Então a gente aqui com o Werder Bremen a 2.98, lembra que eu falei que necessariamente o time da casa não precisa ser o favorito, e o Wolfsburg sendo o favorito aqui a 2.52, beleza? Nós fizemos já a análise desse jogo, esse jogo vai ocorrer no sábado, dia 30 de março, e nós fizemos uma análise e realmente a análise que a gente tem é que o Wolfsburg tem uma grande vantagem em ganhar esse jogo, tá? Apesar das odds estarem próximas, mas o Wolfsburg ele é o favorito. Se ele é o favorito e está com uma odd acima de 2, nós iremos fazer um back, por exemplo, a R$100. O back a R$100 vai te retornar um lucro de R$152, beleza? 152. Qual a metade de 152? 76. Então, esse valor de 76, que é a metade desse lucro que nós vamos obter, a gente vai no mais ou menos 2.5, no lei, tá? Que é o vermelhinho, que é contra a aposta. Vamos falar com o mercado que nós estamos contra o mais 2.5, que não vai sair mais do que 2,5, e na nossa responsabilidade a gente vai colocar 76. Tranquilo? Por que isso? Qual que é a relação, Douglas, disso? Quando o tempo está passando, lá no back, que é o resultado final que você jogou no Wolfsburg, lá ele vai estar no 0 a 0, as odds estarão subindo. Se o Wolfsburg e o Werder Bremen tiver pareios ali, tá? E você vai estar tendo prejuízo lá, porque você fez um back. Porém, aqui no mais de 2.5, se você jogar contra, você vai ter no lucro, porque o resultado não vai acontecendo, vai ficando 0 a 0, não está saindo gol, então aqui você vai lucrando. O lucro daqui, ele sempre será maior do que o back. Então, se o jogo acabar 0 a 0 lá, seu lucro aqui vai ser muito maior. Se lá o Wolfsburg estiver jogando bem melhor, lá você também tem lucro, porque as odds elas vão caindo e você vai lucrando, tá? O mercado entende isso. Bom, se
o Wolfsburg está jogando melhor, está atacando, está com perigo de gol, por que eu vou manter uma odd a 2,50? Não tem lógica. Então eu vou diminuir essa odd para que eu tenha um menor prejuízo. Tá? Então seria isso. Aqui você vai ter lucro se acabar com 0 a 0. E aqui no resultado final você vai ter um pequeno hedge. Então esse lucro vai cobrir o hedge e você vai sair das duas posições com lucro. Beleza? Essa é a primeira hipótese. Acabando 0 a 0, você vai sair com green no 2.5, no lay over 2.5, que é esse mercado. E aqui no resultado final você vai sair com um pequeno green. Tá? Então um vai cobrir o outro e você vai sair com green. Tranquilo. Aqui, nesse caso, que você jogou R$100, preste atenção agora que eu vou falar e vou falar bem calmo para você entender. Quando sai um gol contra a nossa posição, por exemplo, o Elber Bremer fez um gol, não interessa, sai das duas posições, sai. Você vai sair com prejuízo aqui, com head aqui, e lá no 2.5 você vai sair também com prejuízo. É essencial isso para a longo prazo a gente ter lucro. Beleza? Mais uma vez, vou explicar bem detalhadamente para você agora quando a gente faz um gol a favor da nossa posição. O que seria isso? O Wolfsburg marcar o primeiro gol já no primeiro tempo aqui. Tranquilo. Antes dos 35 minutos, quando sai um gol a favor da nossa posição, o nosso green aqui vai ser em torno de uns 45% a 50%. Geralmente abaixo disso, tá? 40% a 45%. Quando sai um gol acima dos 35 minutos, o nosso green aqui ele bate 50% até 55%, tá? Se o Wolfsburg estiver atacando, estiver desempenhando, estiver dominando. Então, quanto mais tiver o cenário a favor do Wolfsburg, mais lucro a gente vai ter. E lá no 2.5, abaixo de 35 minutos, você vai ter um hedge de 10%. Se for um gol bem no início do jogo, seu head vai aumentar para uns 30%. Tá? Porém, todos os heads que você tiver vai ser coberto pelo... aqui no 2.5 vai ser coberto pelo back. Tá? Todos, sem exceção. Todos você vai ter lucro. Depois dos 35 minutos, aqui nessa do mais 2.5 gols, acima dos 35 minutos, quando você leva um gol aqui, cara, as odds ela vai ficar meio que no 0 a 0. Então você vai tirar, por exemplo, os R$76 que você colocou aqui, que é a metade do lucro do back, que seria, você vai tirar praticamente integral e olhe lá se você não tiver lucro, um pequeno lucro também. Tá? Então tudo é variável, depende. E esse é o mercado que a gente faz mais dinheiro. É um mercado que eu entro com mais sensação de ganho, porque um vai proteger o outro. E a gente só se ferra aqui se sair um gol do visitante que a gente não está esperando. Beleza? Então esse é o método mais importante que eu tenho atualmente. Tá? E agora eu vou já explicar esse método, a gente vai para um próximo método, tá? Esse método aqui eu vou deixar aquele PDF também aí para vocês lerem, se caso tiver alguma dúvida. Tranquilo?